Olá, turma, seja bem-vindo à continuação aqui do nosso curso. Desejo graça e paz a todos nesse ano novo que se inicia e após o recesso, né, vamos começar aqui então a continuação do nosso curso. Nós estávamos trabalhando as EDO de primeira ordem e dentre elas a gente já trabalhou basicamente 4 métodos de solução. Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar o quinto e último método de solução para as EDO de primeira ordem, que é justamente o método de Lagrange. Só recapitulando, dentro desse grupo de EDO de primeira ordem, nós já trabalhamos as EDOs de variáveis separáveis, as homogêneas, as exatas e as não exatas, que a gente transforma ela em exata utilizando um método chamado de fator integrante. E hoje nós vamos pegar a linear de forma genérica, de forma geral, né, no seu formato original. Claro, dentro do grupo de primeira ordem, nós estamos trabalhando somente com a de primeira ordem. E aí a gente vai atacar ela com esse método. Método de Lagrange, também chamado método da substituição de Lagrange, porque o que a gente vai fazer é uma substituição. E a gente vai dar por encerrada essa parte das EDO de primeira ordem. Né? Finalizamos com um exercício no final da aula de hoje. Eu quero que todos vocês pratiquem esses exercícios que eu estou deixando para que possamos tirar as dúvidas e não levá-las para a prova. Então vamos lá. Só relembrando, né, uma EDO é dita linear quando os coeficientes são no máximo função da variável independente. No caso, se a função for y de x, os coeficientes têm que ser no máximo função de x. E claro, né, eu tenho que ter apenas uma derivada porque eu estou trabalhando dentro do grupo das EDO de primeira ordem. Então, aqui está o formato genérico de um EDO de primeira ordem linear. Então, vejamos, se eu pegar aqui e dividir, claro, para ser EDO, essa função A1 de x tem que ser diferente de zero. Se eu dividir tudo por A1 de x, se eu dividir essa equação aqui toda por A1 de x, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar A0 sobre A1, que eu vou chamar ela de P de x, e aqui vai ficar a G de x sobre A1 de x, que eu vou chamar de Q de x. Bom, então, esse formato, esses são equivalentes. Observe que a gente só fez a divisão aqui, né? Dividimos essa equação toda por A1 de x. E aí a gente chega nessa outro formato aqui para a EDO de primeira ordem linear. Ora, o que a gente fazer agora é fazer o estudo dessa equação aqui, né? Porque é a equação de primeira ordem linear. E vamos verificar logo alguns casos particulares. Primeiro, quando o Q for zero. Então, quando o Q for zero aqui, eu tenho aqui, né, uma linear homogênea e incompleta. E eu posso resolver essa equação de forma simples, né, quando o Q for zero. Porque se o Q for zero, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente adotar a seguinte forma. Se o Q, como eu estou tomando aqui, igual a zero, eu posso jogar esse para o lado de cá e separar as variáveis. Ou seja, eu consigo resolver por separação de variáveis com essa condição. Claro, aqui é uma condição que nós estamos impondo, mas o que a gente quer chegar é atacar essa equação no seu formato geral. Ou seja, no seu formato original, com P e Q diferente de zero. Então, apresentaremos a seguir método de solução para uma equação linear. Então, vamos lá. O primeiro linear do primeiro grau. Claro, nós estamos trabalhando com a equação do primeiro grau. O primeiro deles é o que conhecemos por método de Lagrange, ou seja, nós vamos apresentar dois métodos. Um deles a gente já até comentou aqui, que é o fator integrante, e a novidade aqui é o método da substituição de Lagrange, né? Ou simplesmente chamado método de Lagrange, ou método da substituição de Lagrange. Então, vamos considerar, como eu já falei, a equação na sua completude, né? Vou chamar ela aqui de 2.4. Essa equação aqui, lembrando, ela vem do formato original aqui das equações lineares de primeira ordem, né? Que dividindo tudo por A1 eu chego nessa equação que é a que eu estou chamando de 2.4. Então, aqui o método ele é bem simples, basta fazer a substituição y por z de t. Ora, você pode me dizer, professor, mas quem é z e quem é t? Z e t ambas são funções da variável
independente, ou seja, se a função for função de x, z e t também são funções de x. Ora, se eu derivar aqui, eu vou ter uma regra do produto, né? Deriva a primeira e repete a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, fazendo essas substituições aqui na equação 4, onde eu tiver dy dx, eu vou substituir por esse pedaço, e onde eu tiver o y, eu vou substituir por esse pedaço. Então, eu chego nessa outra equação aqui, ó. O dy dx está aqui, ó. Aqui está aqui o dy dx, que eu substituí por esse pedaço, que estou representando pela identidade 2.6. E aonde tem y, né? Onde tem y aqui, eu estou substituindo por zt. Pronto, eu chego nessa aqui. Nessa equação, observe que eu posso colocar z em evidência nessas duas parcelas. Colocando z em evidência, eu fico com esse pedacinho aqui, ó, né? dt dx mais p de t. E mais esse pedacinho aqui que eu não consigo colocar ninguém em evidência, igual aqui. Ora, antes de integrarmos esta última relação, devemos estudar os casos particulares. Então, vamos estudar alguns casos particulares agora dentro dessa última equação aqui. O primeiro deles é considerar essa aqui igual a zero. Ora, porque se eu considerar essa aqui igual a zero, eu volto a recair nesse caso aqui, ó. É equivalente. Perceba que aquela equação que está entre parênteses, ela é equivalente a essa aqui quando Q for igual a zero. Ó, veja, claro, agora somente na variável t em função de x. Então, vamos considerar esses casos. Então, o primeiro caso que eu vou considerar é quando o dy dx for igual a q. Ou seja, o que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando p de x igual a zero. Aí eu vou ficar simplesmente com dy dx igual a q. Ora, esse caso é bem simples. Também eu consigo fazer por separação de variáveis. E está aqui o meu resultado. Agora o outro caso. O outro caso é quando eu considerei o primeiro caso o p sendo zero. No segundo caso eu vou considerar aqui, ó. Lembrando, eu estou tentando resolver a equação 2.4. Agora eu vou considerar o q sendo zero. Então vamos lá. No outro caso, o q sendo zero, também eu consigo separar as variáveis, né? Eu consigo passar o y para cá, dividindo. O p eu passo para o outro lado e o d também para o outro lado. Então eu consigo... Opa, perdão. Então eu consigo, nesse caso, também chegar nessa solução aqui, ó. Certo? Por quê? Veja o que a gente fez, ó. Passou o y, dividiu tudo por y, tá aqui, e tudo por dx. Quando eu passo a integral aqui, aqui fica a integral de zero, é uma constante. Essa integral da derivada de 1 sobre y dy é o ln. E essa integral aqui é a integral que como eu não conheço a função p, não tenho a expressão algébrica da função p, eu deixo simplesmente a integral de p dx. Ora, como eu quero isolar o y, eu levo tudo a e, então levando tudo a e fica, passo isso para cá, né? Também subtraindo, aí eu vou ficar simplesmente com y, isso aqui para cá subtraindo, fica simplesmente y igual a e elevado a c menos e elevado à integral de p de x dx. Ora, isso aqui elevado a c é uma constante que eu vou chamar de k. Então, o y fica igual a k e elevado a menos p, e elevado a menos a integral de p de x dx, onde esse k é elevado a c. Ora, essa última aqui, ó, é a solução para o caso da EDO de primeira ordem homogênea. E essa aqui é no caso quando P de x for zero. E essa homogênea aqui é quando Q de x for zero. Repetindo, estamos atacando aqui essa equação zona. Considerei esse caso igual a zero, eu tenho a solução aqui, ó, e considerando aqui o Q igual a zero, eu tenho esta outra solução. Correto, pessoal? Então vamos lá. Continuando, né? Agora voltamos, né? Lembrando que eu fiz uma substituição nela aqui e cheguei nessa equação, né? Ela inteira. Agora vamos voltar para o caso dela inteira. Então vamos lá. Então, voltando agora ao caso dela inteira, né? Que é a 2.7. Nosso objetivo é encontrar z e t, né? Solução. Porque se eu encontrar z e t, eu tenho o valor de y, né? Que y é o produto das duas. Então é isso que eu vou fazer então agora. Então, ora, para encontrar o valor de z e t, né, como solução dessa última equação, observe que o que vamos fazer agora. Preste bastante atenção. Ó.
Se determinarmos um valor para o coeficiente z, esse valor será levado se eu pegar aqui um valor para z, será atribuído esse valor aqui, e a partir dele eu descubro o valor de t. Ora, então, dado um valor arbitrário, né, porque é uma única equação para z, eu consigo um valor para t. Mas esse valor que nós vamos estimar também não é uma estimativa qualquer, né? Nós vamos ver que é já um caso bem particular que a gente estudou. Então, como a gente não tem essa estimativa exata, o que eu vou fazer? Eu posso considerar esse parte aqui de z, o coeficiente aqui de z, igual a zero. Ora, se eu considerar essa parte aqui igual a zero, eu tenho uma solução aqui para t. Por quê? Essa aqui, essa equação aqui igual a zero, ela é exatamente igual a essa aqui, ó. Só que lá é na variável t de x, né? E aqui é na variável ó, y, né? Aqui no caso do 2. Então a solução já é apresentada. Então o que, eu vou fazer? Vejamos. O que, nós temos? Considerando essa parte aqui igual a zero, eu tenho que a solução t, né? Que aqui é na função t, vai ser igual, né? Muito parecida com o caso 2 estudado anteriormente, né? Na verdade é análogo, só muda a variável dependente, que lá era y, aqui é t. A solução será t igual a k elevado a menos a integral de p de x dx. Ora, agora substituindo essas duas condições aqui na equação, isso aqui eu considerei igual a zero, então essa parte aqui zero. E a parte de t eu vou substituir agora. Quem é t? Ó? T está aqui. Ó. Então eu vou substituir t, substituindo t. Agora eu vou atrás de z, né? Porque eu preciso achar t e z. Ora, substituindo isso aqui, gente, o que nós vamos achar? Eu vou dividir tudo por esse pedaço aqui, ó, né, por esse produto aqui, justamente para eu poder encontrar o valor de z. Eu multiplico logo tudo por d de x, por d de x aparecer aqui multiplicando o q, a função q, então já desaparece aqui. Então vai ficar simplesmente multiplico tudo por, aí eu passo por outro lado, né, multiplico tudo por o inverso desse pedaço aqui. Ó. O inverso desse aqui é o inverso de k, o inverso dessa exponencial é ela positiva. E quando eu multiplicar aqui, ó, aqui simplesmente vai ficar o quê? Vai ficar dz. E esse pedaço aqui vai ficar multiplicado pelo inverso de k e o inverso dessa exponencial, que é ela com o expoente positivo, q, né? E aqui dx. Ora, agora eu passo a integral aqui em função de z. Se eu passar a integral aqui, ó, aqui vai ficar z, que vai ficar 1 sobre k, né? A da integral, aí abre parênteses, dessa outra exponencial elevada a essa integral de p de x, q de x mais uma constante, né? Que é a constante dessa integral aqui, c, que eu passei para cá. Pronto, então essa aqui, ó, essa aqui vai ser a solução z. Ora, agora eu tenho um t e tenho um z, então eu tenho como achar y, porque quem era y? Y pela minha mudança, y é o produto das duas. Então, se eu achei as duas, então agora é só fazer o produto. Fazendo o produto das duas, eu vou ter justamente isso aqui, ó. Eu vou ter que o y é tá aqui o t vezes o z. Então vai ficar aqui o produto. Então essa aqui é a solução geral para uma EDO linear uma EDO de primeira ordem linear. Então, uma EDO dentro do grupo das EDO de primeira ordem, a linear, qualquer que seja ela é encontrada nesse formato. Lembrando, lá no início, quem é P e quem é Q. P e Q, na verdade, são quem? P e Q. P e Q é o coeficiente que aparece aqui, ó, certo? Então, quando aqui é 1, o P acompanha a variável y, acompanha a função y, e o Q é a função que aparece no segundo membro. Muito bem. Então, essa solução aqui é o que a gente chama solução pelo método de Lagrange ou solução da substituição de Lagrange, porque a gente usou uma substituição antes para chegar nesse resultado. Ora, um segundo método seria eu olhar a EDO, né, de primeira ordem, e verificar se ela é linear ou não. Se não for linear, eu caçar um fator integrante, a gente já viu isso, que multiplica a equação e transforma ela, perdão, linear não.
segundo método seria eu verificar se a EDO de primeira ordem, linear, já é linear, sim, se ela é exata. Se não for exata, o que eu faço? Eu procuro um fator integrante, né, num daqueles formatos, e o fator integrante aqui comum é elevado à integral de p de x dx, que a transforma numa EDO de primeira ordem exata. Ou seja, então, as EDO linear eu posso atacar pela substituição de Lagrange ou pelo fator integrante. E o fator integrante comum é esse aqui, ó, é elevado à integral de p de x dx. Muito bem. Aqui alguns exemplos. Ó. Lembrando, ó, gente, para mim usar o método de Lagrange, eu posso usar, eu não preciso toda vez estar deduzindo essa fórmula, não, eu posso só usar ela. Mas se eu não quiser também decorar ela, que não é nem bom isso, a gente não consegue decorar ela aqui, a não ser que a gente treine bastante, eu posso simplesmente seguir os passos e chegar nela também. Claro, mas na hora da prova, na hora de um teste, se a pessoa só usar ela, não tem problema não, a não ser que eu peça que você faça a demonstração. Se não, basta você usar. Lembrando, mas para usar, qual é a condição? A minha EDO tem que estar nesse formato aqui, ó. Novamente repetindo para você não cair no erro. Tem que estar nesse formato aqui, ó. Porque às vezes a EDO aparece nesse formato e o aluno quer usar direto usando aqui o P como sendo esse e o Q sendo esse. Está errado. O P e o Q não é só essa funçãozinha aqui, não. É o que aparece aqui dividido por E. É esse por esse, que é o P, e esse aqui por esse, que é o Q. Certo? Então vamos lá novamente nos exemplos. Ó, no exemplo 1 aqui, por exemplo, quem é o meu P? Meu P não é o 1 não, aqui não. Quem é o P? O P é 1 sobre x, né? Que é quem acompanha o y. Quando a derivada está com coeficiente igual a 1. Então aqui não está coeficiente ainda igual a 1. Então eu divido tudo por x. Aqui vai ficar 1 sobre x. E aqui quando eu dividir por x fica 2. Então o Q de x é 2 e o P de x é 1 sobre x. Substituindo, né? Aqui eu tenho que P de x desse formato, a integral de P de x é o ln. Como eu vou precisar de e elevado a P de x dx, então, e elevado a P de x dx, como a integral de P de x dx é o ln, vai ficar e elevado ao ln de x. E elevado ao ln de x é x. Ora, agora eu vou usar a fórmula. Usando a fórmula lá que a gente acabou de encontrar, aqui vai ficar menos x, né? Vai ficar 1 sobre x, na verdade, porque eu vou ficar aqui com a elevado a menos a integral de p de x, que acabamos de ver aqui que a integral de p de x é o ln de x. Então, quando eu faço, aqui no exemplo, né, pegando aqui o exemplo, quando eu faço aqui a substituição, eu vou ter, né, se é elevado a menos, vai ficar 1 sobre x. É elevado ao p de x é x, porque eu vou precisar dos dois, eu vou precisar dele positivo é elevado à integral de p de x e é elevado a menos a integral de p de x. Pronto, agora substituir na fórmula, eu já tenho tudo que eu quero. Então vai ficar 1 sobre x, que é elevado à integral de menos p de x, mais aqui internamente vai ficar ainda, né, voltando aqui para a fórmula, aqui vai ficar essa integral aqui é x, né? E o que é 2, então aqui dá 2x. A integral de 2x é x ao quadrado, né? Porque a integral de 2x seria x ao quadrado sobre 2. Corto 2 com 2, fica x ao quadrado, mais c. Então, aqui vai ficar a solução, jogando na fórmula, né? Claro, eu já fiz aqui antes por parte, fiz a parte da integral de p de x e a parte da integral de menos p de x. E claro, já substituí o 2 lá dentro da minha integral zona lá da fórmula, né? Que o 2 é o meu q. Aí vai ficar simplesmente y sendo igual a 1 sobre x que multiplica x ao quadrado mais c. Se eu multiplicar aqui, vai ficar y sendo igual a x mais c sobre x. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. O nosso quinto e último método. O mais importante é você compreender como chegar aqui nessa expressão. E, claro, aplicar essa expressão aqui e compreendendo que o formato, a condição de eu aplicar essa fórmula aqui, ó. Não posso aplicar de qualquer jeito, eu tenho que ter as condições, ou seja, a derivada tem que estar com coeficiente igual a 1 e o p de x acompanha o y e o q de x é a função independente aqui. Muito bem. Um segundo exemplo aqui, esse exemplo já está no formato, ó, certo?
Aqui agora o Q de x é x mais 1, né? Resolvendo e aplicando a fórmula, você vai chegar nessa expressão. Novamente aqui eu tenho essa terceira. Essa terceira eu usei fator integrante, né? Você pode usar ela aqui usando fator integrante, como a gente já viu o fator integrante, né? E o fator integrante que eu estou pegando é justamente o fator lambda, é elevado à integral de p de x. Basta detectar aqui quem é p de x. Lembrando, p de x aqui é tangente de x, é menos tangente de x, certo? Aí pronto, substituindo acha o fator integrante, multiplica toda a equação pelo fator integrante e você transforma ela numa exata. Transformando numa exata, usa o método do diferencial total para as equações exatas e acha a solução. Muito bem. Então, aqui ficam os exercícios de treinamento. São duas questões. Eu quero que vocês resolvam todos os exercícios, pessoal. Até porque a gente passou alguns dias parados. E aí eu quero que vocês façam todos eles e mandem as dúvidas, né? Coloque as dúvidas que vocês tiverem. Ou na plataforma, ou no grupo da turma. Porque eu estou atento, eu estou olhando essas mensagens de vocês. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, volte no vídeo. Se ficou alguma dúvida, assista outros vídeos. Procure ver outras videoaulas. E não deixe acumular, porque EDO é treinamento, é um cálculo. Na verdade é cálculo avançado, EDO. Então a gente precisa estar atento a toda a teoria e principalmente a solução dos exercícios. Eu preciso dominar a solução desses exercícios por todos os métodos. Revisa os 5 métodos das EDO de primeira ordem. Na próxima aula a gente já vai para EDO de ordem superior e aí a gente já vai, não é que vai ficar mais difícil, mas é que as contas vão ficar mais extensas, vão ser maiores os cálculos de uma solução. Então, e eu vou precisar dos conhecimentos de vocês da EDO de primeira ordem. Então, revisa os 5 métodos, faça os exercícios, toda aula eu estou deixando o exercício, faça, confira, vê se ficou algum. Se ficou alguma dúvida, me procure os colegas que conseguiram fazer e não deixe acumular. Então, gente, é isso. Bons estudos e até a próxima aula.